De volta já aqui com Bem Assim, agora para a gente falar sobre outro tema, tá? Que é a síndrome de borderline. Ganhou o estádio de fofocas após um participante ter uma crise da doença confinado no reality A Fazenda. As mudanças de humor em rede nacional, chamaram aí a atenção tanto do público como também da produção do programa, e aí surgiram muitas dúvidas sobre esse transtorno de personalidade. Hoje quem fala com a gente sobre ele explica bem melhor sobre esse assunto pra gente é a psicóloga Nielke Nóbrega. Muito bom dia, maravilhosa. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Eu estava com saudade de você, do programa. Também. Quantos, sei lá, já tem uns 6, 7 meses, né? Mais ou menos isso, tem mais ou menos isso, mas estamos de volta, que bom. Conectados de alguma forma, né? Nielke, vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí que ganhou uma repercussão enorme. Sim. Vamos começar explicando o que é a síndrome de borderline? Vamos lá. É interessante a gente pensar que quando falamos em síndrome de borderline ou transtorno de personalidade borderline, Sim. nós estamos falando de personalidade. Então, personalidade é o nosso jeito de ser. Então, eu estava ouvindo você falando anteriormente no quadro anterior, alergia, depressão e outros quadros, mas quando a gente para pensar em personalidade, Sim. é ainda mais difícil, porque é o jeito da pessoa de ser, de funcionar, de como ela age, de como ela se comporta, né? E aí, diante dessa situação do reality, a gente vê claramente uma possibilidade de divulgar isso, né? De disseminar o que é esse transtorno, que é muito prevalente. E eu fiquei bem imaginando, fui lá pegar os dados, né? A EPA nos traz que é algo muito prevalente entre 1,1 a 2,5 da população geral na fase adulta. Sim. E em mulheres é 70%. Tá. Mulheres, então, têm mais tendência. Tem uma tendência muito maior, né? Tem alguns fatores de risco, assim, mas a gente não sabe direito a história da personagem no reality, né? Então, algo que é evidente nela é a estabilidade dela. Sim. Ela explode com muita facilidade. Vocês estavam falando de alegria, de felicidade. Isso. O que prevalece no borderline é a raiva. Nossa, então, gente. eles não conseguem controlar a raiva. E aí é interessante que a gente precisa perceber que raiva é uma emoção normal, não posso dizer agradável de sentir, Sim. mas ela é necessária. Porém, no border, essa raiva ela é desregulada. Então, ela se transforma em ira, em agressividade, em comportamentos extremamente impulsivos, né? Então, ela não consegue lidar bem nos relacionamentos interpessoais de um modo geral, que é o que fica evidente numa situação de confinamento. E que ela está sendo ali filmada 24 horas por dia. O tempo inteiro. Né? E aí o border, ele tem um tudo ou nada. Para ele é sempre muito intenso. E são bem extremos, né? Exato. Tipo, eu tô falando contigo, eu te amo. Você comenta alguma coisa, eu te odeio. Né? E aí vem confusões em relação ao borderline de subdiagnóstico. Sim. Né? Porque essas oscilações, uma das coisas que faz a gente pensar é, ela é bipolar. Né? Era isso que eu ia falar. Tem muita gente que acaba confundindo, né? Isso. Borderline com a bipolaridade. É algo muito frequente, porque a bipolaridade acaba sendo uma comorbidade, que nós costumamos falar. Sim. Mas também precisa ser diferenciada. Porque a bipolaridade, ela tem quadros de mania e quadros de depressão. E isso leva um tempinho, digamos que dias, para acontecer. No caso do borderline, não. É segundos. Em instantes, essa mania e essa depressão acontece, né? Então, é muito difícil de quem convive com uma pessoa border poder lidar com isso tudo, né? Ela acaba sendo um fardo. E algo que é muito preocupante, principalmente comigo, que trabalho com criança e adolescente, é que pais borderlines têm uma prevalência altíssima desses filhos desenvolverem um transtorno também. Ou outros transtornos, né? Eles são meio que vetores, Sim. justamente por essa necessidade de preencher um vazio o tempo inteiro que eles não conseguem sozinhos, tá? Então, eles precisam o tempo inteiro dessa reafirmação de que são amados, de que são queridos, né? São pessoas que têm um potencial excelente a nível profissional, a nível cognitivo, porém, eles não conseguem ir adiante. Eles não conseguem se manter num trabalho,
eles não conseguem se manter numa profissão de tipo, essa que eu escolhi, essa que eu vou até o final. Sim. E aí numa relação também, né? Aí é onde o ponto principal acontece. Pois é, né? A gente estava aqui, né, falando sobre alegria, sobre felicidade, e aí isso me lembra muito dessas relações, tanto familiares quanto amorosas, interpessoais ali, né, no seu trabalho. Tudo isso vai acabar gerando uma certa complicação, Niel, que nessas relações. Sim, porque uma outra emoção que é muito comum, ciúme. Eita, a gente pensa em mulheres e aí mulheres bordas extremamente ciumentas. Diante dessa minha pesquisazinha para vir aqui bater esse papo com vocês hoje, eu estava lembrando e aí eu busquei assim uma novela bem antiga, Mulheres Apaixonadas. Sim. Onde tinha uma personagem da Julia Gunn. Isso, eu nem lembro o nome dela. Não lembro o nome dela. Heloísa, lembrei. Isso, gente, vocês podem ver algumas cenas da Heloísa. Tinha uma aqui que ela era extremamente ciumenta, ela participou do MADA, né, das mulheres que amam demais. E aí a Heloísa, ela faz uma laqueadura porque ela não quer dividir o amor do marido dela com o filho. E aí, pra ela, isso é uma prova de amor. Só que assim, elas, né, por causa da prevalência maior, estou usando o gênero feminino, elas acabam trazendo que eu tô pensando em mim. Eu não quero ser abandonada, mas eu não, de uma certa forma, não me vem a ideia do tipo, tá, e o outro? Será que o outro gostaria, no caso da Heloísa, de ter um filho? Exatamente. Uma outra característica que acontece é nessa instabilidade, a identidade. E aí eu não vou nem falar de gênero, tá? Porque aí seria uma outra polêmica. Sim. Mas, por exemplo, eu sou bi, eu sou hétero, eu sou homo. Eu sou tudo. O que eu sou, Às né? vezes. Eu gosto de quem? Exato. E aí é importante que a gente comente mais, esclareça mais sobre esse tema, principalmente porque a adolescente está se formando essa identidade. E eu tenho ouvido muito no consultório essa questão do tipo, eu sou bi. Ah, não, Niel, que eu sou homo. Aí eu parei assim, falei, quantos anos tu tem? Foi um garoto de 10 anos que estava me dizendo que era bi. Sim. Aí eu, mas assim, de onde tu tirou essa ideia de que tu é bi? O que é que tu sabe sobre isso? E aí teve uma outra menina que veio pra mim e aí o garoto disse, com certeza quem falou isso foi menina, né? Porque menina que tá com esse papinho de bi. Os meninos não, os meninos sabem o que eles querem e o que eles não querem. Então olha só, tá da questão cultural, da educação. Isso, né, as redes sociais estão aí, então uma coisa que é muito comum no border, antes muito mais, né? Sim. Se mutilou, é borderline. Hoje a gente sabe que não é assim. A automutilação, as tentativas de suicídio acontecem, mas esse não seria apenas um critério, né, definido, assim. Porque essa impulsividade deles e essa compulsão pode ser com a automutilação, mas pode ser com bebida, principalmente cocaína. Tem um descarregamento em alguma coisa. Isso, comida, bebida, né? Sexo também, compras. Então, é uma forma de suprir um vazio que essas pessoas relatam sentirem o tempo inteiro. Tá, eu queria que a gente falasse agora um pouquinho sobre os fatores de risco, sobre as causas. Você falou que não estão muito bem especificados, mas também falou sobre a questão dos pais, né? Que quando os pais têm o transtorno, a chance das crianças também terem é alta. Vamos falar um pouquinho? Vamos lá. Os fatores de risco, a gente vê a herdabilidade, que é essa questão genética. Tá. Tem um histórico bem significativo, que na pandemia, assim, isso me assustou. Normalmente, pacientes com personalidade borderline sofreram, de uma certa forma, abuso sexual, negligência, abandono por parte dessa família. Então, a gente, de fato, percebe as necessidades básicas que não foram supridas. Então, talvez por isso, esse vazio, esse buraquinho. Uma vez eu assisti um vídeo que é como se eles tivessem um buraco no coração. E aí, quando eles se aproximam das pessoas, eles acreditam que essas pessoas vão dar isso para eles, só que eles desconfiam. Então, o buraquinho é espetado. Vem alguém com o coração para preencher, mas tem um espeto e fura e machuca. Então, como é que ele vai reagir? Explodindo, né? Então, ele sempre acredita que o outro vai fazer mal de alguma forma. E esse diagnóstico, Niel, como é que ele é feito? Já que, por exemplo, né, são tantas intensidades que podem até acabar se confundindo com outras comorbidades.
O diagnóstico do borderline, assim, ele é muito frequente, mas a gente ainda precisa ter um cuidado. Foi aquilo que eu falei do subdiagnóstico, Sim. né? Normalmente é um dos transtornos junto com a esquizofrenia, com a depressão e com a bipolaridade que nós mais observamos em ambulatórios tipo CAPS, Sim. né? O Centro de Assistência Psicossocial. Porém, pacientes borderline são muito comuns em hospitais gerais, em assistência de saúde, porque eles precisam de cuidado, né? E aí, normalmente, a gente precisa, inicialmente, fazer esse diagnóstico cuidadoso, verificar, porque pode ser que eu tenha um quadro de depressão, sim, grave, e eu vou precisar tratar a depressão e depois disseminar essa esperança nesse paciente de que é possível, né? No caso do reality, eu acredito que um fator é a situação de confinamento, de estresse que ela tá. Sim. E ela já poderia ter traços, ou talvez ela tenha, de fato, o transtorno, nunca receber um tratamento, porque às vezes tem profissionais de saúde que têm medo. Sim. Né? Pela forma intensa. Então, é aquela pessoa que vai te ligar 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, e ela não quer saber se você está dormindo. Se você pode ou não atender. Isso, eles não têm limites. Então, a gente que está de fora, no caso os colegas lá do reality, eles precisam estar impondo esse limite. Só que às vezes a gente não é treinado, né, para saber disso. Então, é bem difícil de conviver. Exatamente, foi uma das dificuldades que foram bastante percebidas. Nem os participantes, nem a produção do programa parece que soube muito bem lidar com a situação, né, de quando ela teve não sei se pode falar assim, uma crise. Sim. Pronto, quando ela teve uma crise. E aí, você falando agora, eu posso imaginar que talvez essa seja uma dificuldade de todas as pessoas, né? Sim. Porque ninguém foi treinado, talvez até a falta de acesso a esse tipo de informação também impeça das pessoas estarem mais atentas e saberem lidar nessas situações, né, Nielke? Sim, e aí é por isso que é tão importante que os profissionais da área de saúde e que esses profissionais também tenham esses momentos, né, de fato debater um pouco sobre isso, esclarecer, porque é muito frequente. Sim. A gente precisa entender que personalidade todas nós temos. Tipo, eu de repente posso ter um pouco de impulsividade, tu pode também ter, só que necessariamente isso não nos leva a gente a ter um transtorno de personalidade, Sim. né? E uma coisa que também é preocupante é porque o transtorno de personalidade borderline, ele faz parte de um grupo que é na classificação, né, dos transtornos mentais de cluster B. O que é isso? Sim. É um grupo que é mais agressivo, onde a raiva prevalece. Então, quem faz parte desse grupo? Narcisista, e isso a gente já escutou bastante falar, o borderline, o histriônico e o antissocial. Então, antissocial e narcisista, às vezes, eles trazem de forma combinada e mais evidente a situação criminosa. Sim. O borderline não. Então, o borderline, ele traz um mal mais para si, né? Eles são mais explosivos contra si, por exemplo. Come demais, bebe demais, se automutila, tentativas inúmeras de suicídio. O narcisista e o antissocial, não, ele iria para o outro. Em homens, eu falei que a prevalência é muito maior em mulher, Isso. né? Mas em homens, em situações de instituições forenses, em clínicas de dependência química, é bem mais frequente a gente observar esse tipo de personalidade. Certo. O que a gente pode fazer quando a gente vê uma crise desse transtorno de personalidade, né, do borderline? Como é que os familiares, como é que os amigos eles podem fazer? Você falou de impor limites também, né? Isso Sim. ajuda, porque tem muita gente que pensa assim, porque ele tem um transtorno, eu não vou fazer isso. O medo, né? Aquilo que eu falei como é que ela vai lá explodir Sim. comigo? É a forma como tu vai impor esse limite, né? Eu costumo dizer que é igual uma criança que está numa crise de birra e tal, né? E aí o pai precisa impor o limite para ele. Só que ele não precisa alterar a voz por isso. Sim. Ele precisa apenas falar firme e sinalizar para ele que aquele comportamento tem consequências. Eu não estou deixando de te amar e de gostar de você, mas tu entende que fazer isso, de repente, pode te retirar do reality, você pode ser expulsa em decorrência disso. Então, se eu não tenho essa habilidade, talvez na equipe do programa, seria tentar ver um profissional que pudesse usar isso. Mas uma das dicas, né, que nós podemos usar é o tom de voz. Você não precisa se aproximar tanto, porque pode ser que ele jogue alguma coisa em você. Sim. Enfim, tu pode ser agredida de alguma forma, então tu precisa estar atenta quanto a isso.
para conter se for necessário, mas é a forma que você fala, é o que tu fala e sempre que aquela pessoa é importante, que ela tem um valor, que ela é amada, né? Então a gente sempre reforça muito isso, principalmente com border, porque eles têm sempre a ideia de que ninguém os ama. E não é bem assim, né? Isso. Então, se passar por uma situação dessa, sempre reforçar que a pessoa é importante, mas vê aí a forma como você vai falar para poder impor limites. Vou falar agora sobre tratamento. Existe tratamento? Tem como se controlar o transtorno? Ou até mesmo se curar? Cura não, porque aí a gente está falando de personalidade, né? Então, quando a gente fala em tratamento, a gente pensa, às vezes, dentro da saúde mental, de algo medicamentoso. Só que, no caso do borderline, seria para controlar os outros transtornos que eu falei. Por exemplo, a depressão, a bipolaridade, mas não o borderline. Para ele, seria, de fato, a terapia, né? E aí, tem hoje o que a gente pega na literatura, que é reconhecido, é quem trabalha com a terapia comportamental dialética, que é muito baseado na regulação emocional e nessa estabilidade. Então, assim, os psicólogos que trabalham com a DBT, que a gente chama, né, eles fazem com que esses pacientes aprendam habilidades no tipo de parar e se ouvir. Olha o que tu tá me falando. Então, às vezes, a gente precisa confrontar um pouco esse paciente. Do tipo, ok, então se você está me dizendo, porque eles agridem, né? O psicólogo, você não está me ajudando em nada, tu não faz nada, tá bom? Então, se tu acha que eu não estou te ajudando em nada e que você pode ficar bem sozinho, a gente pode tentar, eu posso te sugerir um outro colega que possa trabalhar contigo também, que possa desenvolver essas habilidades, mas lembrando que teve outras situações onde isso já aconteceu e nós dois juntos conseguimos, né, trazer uma estratégia mais adaptada. O que tu acredita? Você quer que eu te encaminhe para uma outra pessoa? Ou você quer, de repente, tentar que a gente, essa semana, tenhamos mais uma sessão? E às vezes isso acontece, né? Ao invés de uma vez por semana, são duas. Né? E aí essa pessoa repensa, normalmente elas, dependendo do profissional, elas criam esse vínculo. Não, tudo bem, eu vou continuar contigo, mas elas agridem, né? E às vezes o profissional também, eles ficam... Somos humanos, de uma certa forma, então às vezes vem na gente essa ideia de impotência, do tipo, ai, será que eu não estou conseguindo ajudar o bastante? Só que ele precisa querer se ajudar. E isso é muito difícil para eles, porque eles vão numa gangorrinha de sobe e desce. Pois é, eu penso... profissional, né, que é uma pessoa que é preparada, capacitada, qualificada, que estudou para aquilo, pode passar por isso. Imagina a família, imagina ali o relacionamento amoroso, né, com quem a pessoa vai se relacionar, inclusive até no trabalho, o quanto que isso pode ser difícil. Niel, que para a gente fechar, tem como a gente deixar alguma mensagem ou até mesmo passar algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo, quando a gente fala sobre esse transtorno, de como é que elas podem se portar em relação a uma pessoa que possua essa síndrome? Uma das coisas que é importante é que todos nós, quando a gente fala em personalidade, a gente tenha um autoconhecimento. Como é que você funciona? Então, a tua forma de falar te causa problemas? A tua forma de sentir, como é que tu sente essa raiva? Como é que tu demonstra essa raiva? Né? Então, a forma de ser de cada um, se traz um prejuízo, poxa vida, todos os meus amigos conseguiram terminar a faculdade, todos os meus amigos conseguem ficar bem no mercado de trabalho, só eu não. Então, esse é um olhar que a gente precisa ter, né? De autorreflexão e de voltar para a gente mesmo. O que será que eu estou tendo? Se de repente essa pessoa tiver muita dificuldade de ter esse olhar para si, é chamar alguém que ela tenha uma aproximação maior, uma confiança, no caso parente, o namorado, o marido, e verificar se essa pessoa pode buscar ajuda. Porque às vezes pode ser que ela inicialmente não aceite e aí as pessoas próximas é quem poderá receber ajuda para poder ajudá-la. E até incentivar, né, que ela também busque ajuda. Isso. Então, olha só, tá vendo, pessoal? Se você tem alguém na sua família, busque você também ajuda, para que você também possa ajudar essa pessoa e vocês consigam passar por esses momentos. Niel, que contatos, redes sociais, quem se interessou aqui pelo nosso bate-papo, como é que pode entrar em contato com você? Tem o Piscine Alquinóbrega, que é a página, né, que eu tenho no Instagram, que normalmente eu trago mais temas de criança e adolescente, mas diante do convite de vocês, não tem como. Então, obrigada. Podem falar comigo no direct. Vou me comprometer com vocês de ficar fazendo alguns posts essa semana em relação a TP Borderline,
tá? E aí a gente pode ficar debatendo. Mas enfim, tô sempre aberta, podem me chamar lá que eu respondo. Maravilhosa, tá vendo? Psi-Nielke Nóbrega, tá? E já se preparem, porque vão vir por aí muitos conteúdos, né, sobre crianças e adolescentes. Sei que papais e mamães ainda estão sofrendo bastante nesse momento de pandemia, mas a gente vai trazer uns conteúdos massas aí para vocês. Fiquem ligadinhos aqui com a gente. Nielke, meu amor, muito obrigada sempre, obrigada, viu? Maravilhosa. Mara. Obrigada mesmo. Bom dia. Bom dia. E você que está ligadinho aqui também, muito obrigada pela sua companhia. Mas antes da gente encerrar de ver esse programa, deixa eu compartilhar uma dica com você. É a Emagrecentro, que é uma empresa pioneira que está no mercado brasileiro. Chega, meu Deus, que saiu aqui. Agora, voltou. Não voltou, não. Agora eu achei. Isso, é uma empresa pioneira aqui no mercado brasileiro que investe em pesquisa, inovação e tecnologia para oferecer excelência em seus serviços, produtos e tratamentos, tanto de estética quanto de saúde, além também de bem-estar. A clínica, tá, gente, ela é especializada em emagrecimento e estética e já atua aqui no mercado há 34 anos. Tem como objetivo oferecer tratamentos com preços acessíveis para a maioria da população brasileira. A obesidade e os seus malefícios são considerados uma epidemia mundial que atinge mais de 50% da população. Mais de 2 milhões de clientes já foram atendidos nas mais de 170 unidades de 21 estados brasileiros da Emagrecentro. Por isso que eu quero convidar você a conhecer a maior rede de clínicas de emagrecimento e estética do Brasil. Você pode, inclusive, agendar sua avaliação gratuita nesse número que está aí na tela, aí passando para você, tá? Aqui em Maceió, a Emagrecentro ela está localizada nos bairros Ponta Verde e Serraria. Para mais informações, corre lá no Instagram agora e confere Emagrecentro Maceió. Esse é o @, tá certo? Vai lá, busca mais informações, já agenda a tua avaliação gratuita e começa o teu tratamento. Agora sim, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Nós voltamos amanhã a partir de 9h30 aqui na telinha da TV Mar. Beijo, maravilhosa terça.